Bom dia, boa tarde e boa noite. Sétimos anos B de bondade, que ainda vai ser bom. Confio nisso, se Deus quiser. Sétimo ano C, coração de Jesus tem de piedade de vocês. Vamos fazer a correção da atividade de história que eu passei quinta-feira. E que infelizmente pouquíssimas pessoas me enviaram, que eu conto nos dedos das mãos. É uma tristeza. Mas eu estou aqui cumprindo o meu papel. Passa a atividade, faça a correção. Quem me enviou no prazo, antes dessa correção, a nota ela é maior. Parabéns. Quem vai me enviar depois, tem que mandar e deve mandar para não ficar devendo, a nota é menorzinha. Mas mande, cumpra o seu papel, e eu faço aqui essa súplica. Por favor, mandem as atividades nos prazos, cumpram com os combinados e os prazos, pessoal, por favor, tá bom? Pois é, foi na primeira questão. Nós estamos aqui trabalhando ainda o nosso capítulo 6 de História, que é sobre a chegada dos portugueses na América e, com certeza, lógico, sobretudo aqui no Brasil. Primeira questão era para a gente ler esse texto aqui, ó, que eu estou aqui abaixo dele, sobre a doença varíola. E a letra A dizia assim, depois de ler o texto a gente responde, né? Ó. Identifique o assunto do texto. E aqui ao lado está as respostas. Olha aqui, ó. Eu estou aqui ao lado das respostas. Aqui, ó. O texto trata da epidemia de varíola no início da colonização da América Portuguesa. Que muitos indígenas morreram porque pegaram essas doenças trazidas nas caravelas, nos navios lá de Portugal, da Europa para cá. E a letra B. Quanto tempo levou entre a introdução da varíola na colônia e o fim do surto da doença? Por quais regiões se espalhou? Aí a resposta diz, ó, iniciado em 1562, o surto de varíola na colônia durou 2 anos. Olha aí, tá vendo? Essas epidemias sempre houveram, infelizmente. E agora estamos acompanhando mais uma epidemia do coronavírus. E sempre vem de fora. E a gente pega, infelizmente. Né? Então, esse surto de varíola durou 2 anos. Veio de Portugal. Espalhou-se pelas regiões de Itaparica e Ilhéus, lá na Bahia. Expandindo-se então de norte a sul do Brasil, como esse vírus agora triste está fazendo com que isso aconteça. Olha, estou aqui ao lado das respostas aqui, ó. Certo? Aqui, ó. A letra C. Era a primeira vez que essa doença se propagava na região do atual estado da Bahia. O texto diz que a varíola havia sido reintroduzida em Ilhéus, ou seja, já tinha acontecido outra vez e aconteceu de novo. Ela foi reintroduzida. Por isso esse termo, reintroduzida aqui, ó, reintroduzida. Certo? Evidenciando que não era a primeira vez que a região era acometida por tal epidemia. E agora de novo, né? Aponte qual foi o provável tipo de varíola que contaminou os indígenas e a razão pela qual eles morreram aos milhares. Está aqui a resposta da letra D, estou ao lado dela. O provável tipo de varíola que contaminou os indígenas de forma fulminante foi a denominada púrpura variolosa. Os nativos morreram aos milhares porque não possuíam imunidade para resistir a essa doença trazida pelos europeus.
Ou seja, os índios não foram criados com os estilos portugueses. Eles tinham outros hábitos, outros costumes, outras comidas, outras formas de viver. Eles não tinham anticorpos em seu organismo que fosse combater essa doença. Por isso que eles morreram aos milhares mesmo doentes. Dessas coisas que o homem branco, cara pálida, trouxe. Infelizmente, ainda continua trazendo para nós, né? É isso. Muito bem. E a segunda questão está pedindo para a gente consultar o mapa da página 111 e comparar com o mapa atual do Brasil e identificar estados e municípios que ainda mantêm o nome do tempo das capitanias hereditárias, quando o país era colônia de Portugal. Nós sabemos que, né, já vimos, que eu já expliquei, foi dividido em capitanias hereditárias, ou seja, lugares, territórios, regiões, que o rei de Portugal designava uma pessoa para tomar de conta, que era o capitão. Hereditária porque passava de pai para filho, ou então o rei dizia quem era essa pessoa. E aqui a resposta diz, aí ó, estou aqui ao lado dela. Os estados e as cidades que mantêm o mesmo nome do tempo das capitanias hereditárias até hoje são Maranhão, Ceará, Pernambuco e Espírito Santo. São os estados que mantêm o mesmo nome daquele tempo até hoje. O nosso é um. Aí as cidades Itamaracá, lá no Pernambuco, e Ilhéus, na Bahia, Porto Seguro, na Bahia, e São Vicente, São Paulo. Pronto, então no país todinho são esses os nomes dos estados e das cidades que mantêm ainda o mesmo nome lá daquela época do Brasil colonial nas capitanias hereditárias. Terceira questão, leia o trecho a seguir e classifique em seu caderno as alternativas em verdadeiro ou falso. Então eu vou ler esse trecho aqui e vou dizer qual dessas opções aqui é verdadeira ou falsa. Ó, essas aqui, ó. Aqui, viu? Ó, verdadeira ou falsa. Tá certo? Então, aqui está, aqui, ó, a sequência, olha, estou aqui ao lado, ó. Estão vendo aqui? Estou aqui em cima. A letra A, o governo geral surgiu como alternativa às falhas administrativas das capitanias hereditárias? Verdadeiro. Primeiramente, o rei de Portugal mandou somente um capitão para cada lugar, capitanias hereditárias. Só que houveram muitas falhas e aí o rei de Portugal viu que precisava ter um governo geral na colônia para fiscalizar tudo o que estava acontecendo nas capitanias hereditárias. E aí veio o capitão mor geral, que era tipo hoje o presidente da república, mas naquela época era subordinado ao rei. E hoje nós temos em cada estado o governador e no país o presidente, é mais ou menos assim. Só que naquele tempo, como era monarquia, tinha o rei lá de Portugal que decidia isso tudo. Letra B. A figura do governador geral foi criada para melhor organizar a colonização, centralizando sua administração? Verdadeira também. Letra C. Ao reformar as capitanias gerais e nomear novos capitães donatários, o governo geral foi desativado? Falsa. Ele continuou. Letra D. Os capitães, e olha, está aqui embaixo, estão vendo aí, ó? Os capitães donatários escravizavam os nativos e muitos venderam as terras da coroa para estrangeiros. Razão porque surgiu a figura do governador geral. Falsa. Não foi assim. Então a sequência é V, V, F, F. Tá certo? Ok. E a quarta questão tá pedindo para a gente justificar, aí em cima, ó, justificar as afirmações a seguir. Tá bom?
Letra A. Os portugueses fizeram uso de rivalidade entre os povos indígenas em benefício da colonização. Eu estou aqui, ó, em cima da resposta. Os portugueses aproveitaram-se de características culturais das sociedades indígenas, como a rivalidade e a prática da guerra entre os povos nativos. Fizeram alianças com determinados grupos para combater outros que resistiam à colonização ou para combater invasores estrangeiros, como na Guerra dos Tamoio. Tá certo? A resposta é esta. Letra B. A maioria dos primeiros colonos vinha ao Brasil sozinho, esperando um dia retornar a Portugal. A letra B diz aqui, ó, os portugueses vinham para o Brasil em suas famílias, sem suas famílias, porque tinham a expectativa de enriquecer e de retornar para Portugal. Eu não queria ficar aqui, não. Só Dom Pedro I, como a gente viu, né, que disse, diga para papai de Portugal que eu fico, independência ou morte. Mas os outros quiseram voltar. Gente, eu passei também outra coisa. Era para a gente analisar aquela imagem, né? Deixa eu ver se eu acho aqui ainda a imagem, né? Daquele barco chegando e os índios olhando, se lembram? Acredito que sim. Aqui, pronto, ó. Pronto, eu passei só mais essa questão para a gente analisar essa imagem aí. Vocês analisaram? Quem mandou a tarefa? E quem não fez? Analise comigo agora. Observe a charge e responda A, B e C. Vamos lá. Olha os índios dizendo: bom, adeus ao sonho da casa própria. Coitadinhos, né? Então aí já era um anúncio do que ia acontecer com eles. Descreva a imagem. Agora eu volto lá para as respostas aí, ó. Essas 6 questões aqui são as respostas. Letra A. Descreva a imagem e os personagens. Na imagem, uma família de indígenas observa as caravelas portuguesas chegando ao território deles, que viria posteriormente ser chamado de Brasil. Quem chamou foi os portugueses, não foram os índios desse nome Brasil. Letra B. Qual elemento da charge não pertence ao tempo da chegada dos portugueses no Brasil? Eu estou em cima da resposta. O elemento é a fala do pai da família indígena que diz adeus ao sonho da casa própria. Essa frase não é desse tempo, lógico, né? Já que no período da chegada dos portugueses ao Brasil não havia propriedades privadas entre os indígenas. É como diz lá na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, no início da igreja, todos os cristãos viviam em comum. Ninguém passava necessidade, todos não tinham nada privado. Assim eram os indígenas também. Tá certo? E aí, viu essa frase, adeus ao sonho da casa própria, é uma frase de hoje. Que a gente tem nossas coisas particulares. Os índios não. Tudo era da comunidade. Que coisa bonita, né? Ninguém passava precisão. Eles eram felizes. Mas, com a chegada dos portugueses, dos europeus, tudo isso mudou. Infelizmente, eu até me emociono, né? Porque é muito difícil, né? Você imaginar um lugar como o nosso, que era muito bom, ainda é lógico, mas tinha liberdade para eles, e alguém chega e toma o que é deles. Mas tio Felipe, se os portugueses não tivessem aqui, como é que nosso país tinha se desenvolvido? Tem as coisas boas e as coisas ruins. Só que a forma que aconteceu foi muito, muito triste. Quantos morreram? Quantos foram assassinados, massacrados e ainda hoje são? Pela nossa ganância. Toda vida que a gente não respeita o outro e o espaço do outro,
nós estamos matando o outro. Tá certo? Pois é. E a letra C, no que consiste o humor da imagem? Vamos lá. A chargista fala em casa própria, mesmo que isso não existisse naquele tempo, para ironizar a tomada dos territórios indígenas pelos portugueses com o início da colonização. Pronto, então está aqui a resposta, viu? Façam aí as correções aí de vocês, tá bom? E quem não mandou, mande, mas a nota é um pouco menor porque não mandou no prazo, tá certo? Espero que a gente possa mudar, que a gente possa ser um aluno bom, melhor, para a gente conseguir coisas boas em nossa vida. Um abraço e fiquem com Deus.